rejeitada no Senado. A busca de um pacto federativo reuniu no Congresso Nacional lideranças parlamentares e 23 dos 27 governadores do país. Uma reclamação foi unânime. É preciso equilibrar melhor a divisão da arrecadação de impostos e das responsabilidades administrativas de estados e União. Porque a União arrecada, repassa poucos valores para os estados e para os municípios e dá só atribuições. É a mesma coisa de dizer, a União dá a tarefa, mas não dá o dinheiro para fazer frente a essas tarefas. Essa reunião acontece no exato momento em que o Congresso está se fortalecendo, aproximando a sua agenda da agenda das ruas e tem como dever, mais do que compromisso, dever buscar o equilíbrio federativo. Os governadores comentaram a reunião entre senadores e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre a unificação do ICMS. O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços é responsável por 300 bilhões da arrecadação dos estados. A proposta convalida os benefícios já concedidos no que ficou conhecido como guerra fiscal e cria ainda 2 fundos de compensação. É importante para a reforma do ICMS os 2 fundos, o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento. Sem os fundos não tem reforma. Essa proposta dá garantias ao Amazonas de ter o seu diferencial. Nós gostaríamos de ter um diferencial maior, mas seria impossível se aprovar isso aí. A guerra fiscal não funciona mais. Ela vai criar problemas sérios, ela traz insegurança jurídica. Ou seja, ninguém vai investir nos estados. Também visitou o Congresso o primeiro-ministro chinês Li Keqiang. Ele veio acompanhado de empresários e ministros daquele país. Nós sabemos que a cooperação entre os 2 países precisa de apoio dos órgãos legislativos. Depois de 9 meses, o plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a ficar completo, com a aprovação do nome de Luiz Fachin pelo plenário do Senado. Sua indicação teve 52 votos a favor e 27 contrários. Existe uma identificação direta, política e ideológica do ministro com o PT e a presidente Dilma. Isso tira dele aquilo que é fundamental para o ministro, que é a imparcialidade. O que vale aqui não é quem indicou. O que vale é o indicado e quem é ele, um grande jurista. Mas os senadores rejeitaram o nome do diplomata Guilherme Patriota para ser o representante brasileiro na Organização dos Estados Americanos. Eu só quero lamentar até onde a disputa político-partidária está indo aqui nesse plenário do Senado. É a primeira vez na história que um diplomata de carreira é rejeitado pelo Senado Federal. A oposição brasileira não tem nesse plenário 38 votos. O que se fez aqui hoje foi uma análise serena, responsável, a partir das respostas dadas na sabatina e do histórico do sabatinado. Foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai apurar denúncias de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A senadora Vanessa Graziotin será a relatora da CPI e o presidente, o senador Ataídes de Oliveira. Essa questão do CARF da Receita Federal é gravíssimo. Se 20% pagar, é igual a 70 bilhões de reais, não precisaríamos até do ajuste fiscal. A CPI do extermínio de jovens fez sua primeira audiência pública. Mais de 40 mil jovens de 15 a 19 anos foram assassinados por armas de fogo no país em 2012, uma média de 110 por dia. Mais de 90% dos homicídios não resultam na punição de ninguém. Então, ao invés de o Brasil se debruçar sobre o aumento de penas, e se as penas são de 20, 30, 40 anos, o Brasil tem que se debruçar sobre o problema da quantidade de crimes que nunca são esclarecidos. O plenário aprovou a MP 663, que aumenta de 402 bilhões para 450 bilhões os recursos do BNDES que podem ser emprestados com juros subsidiados pela União. Já a MP 665, que altera regras para a concessão do seguro-desemprego e do abono salarial, teve a votação adiada para a próxima terça-feira. 5 senadores da base aliada do governo anunciaram que votarão contra a medida. Não dá para falar de ajuste fiscal em cima de trabalhadores e aposentados. 2 frentes parlamentares foram criadas no Congresso essa semana. A Frente em Defesa da Família é presidida pelo senador Magno Malta.
Já a frente em defesa do ensino técnico e profissionalizante é coordenada pela senadora Fátima Bezerra. O Brasil tem uma taxa de matrículas ainda muito aquém, né, daquilo que o país precisa. O advogado e empresário catarinense Dalírio Beber tomou posse na vaga aberta com a morte do senador Luiz Henrique. Com isso, a bancada do PSDB passa a ter 12 senadores. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu. Em reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Regional, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, disse que as obras de transposição do Rio São Francisco serão concluídas no ano que vem. A revitalização do rio também foi discutida na reunião. Você teria que utilizar uma embarcação para poder chegar a Sergipe. Hoje, você vai a pé, atravessa todo o leito do rio, de uma margem à outra, andando. Por quê? Porque, infelizmente, não cuidamos do Rio São Francisco. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou o projeto que proíbe a inclusão de anúncios ou mesmo fotografias de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições nos meios audiovisuais. O objetivo realmente é proteger as nossas crianças, é proteger o Estatuto da Criança e do Adolescente em questões como essa, senhor presidente. E a Comissão de Educação aprovou o projeto que reconhece o caráter educacional da capoeira. O texto permite aos estabelecimentos de educação básica fazerem parcerias com associações de capoeira. Hoje a capoeira ela é muito usada também em vários centros que trabalham com pessoas com deficiência, para incluir essas pessoas dentro do esporte, dentro da nossa sociedade. E o senador Otto Alencar, ex-praticante de capoeira, mostrou na reunião suas habilidades ao berimbau. É a alma negra do senador Otto Alencar.